Nosso entrevistado do Show Business é Stefan Engelhardt, do Grupo Carrefour. Ele vai nos contar tudo sobre varejo. Não percam! Boa noite, Stefan. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo conosco. Obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito curto. Eu gostaria de começar perguntando sobre como o Carrefour se comportou nessa pandemia. O que aconteceu quando você teve a primeira notícia? Olha, nós vamos que ter um esquema de emergência para operar com a Covid-19. Qual foi a tua primeira reação? Sônia, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Grande satisfação falar com você e seus ouvintes. Sônia, tudo começou, na verdade, bem antes da chegada do vírus aqui no Brasil, né? A gente pensava até o carnaval, que o carnaval foi grandioso no Brasil, né? Até o carnaval a gente pensou, quer dizer, muita gente pensava ainda que não teria nenhum impacto aqui no Brasil, porque o Brasil seria totalmente poupado pelo vírus. Nós, do Carrefour, a gente se preparou do grupo, a gente se preparou bem antes. A gente, inclusive, começou a mudar um pouco nossa governança interna, com o comitê de crise a partir de início de fevereiro, e com a Já no experiência início de fevereiro? já no início de fevereiro, em função da experiência que a gente tinha na Ásia e na Europa, a gente começou a pensar isso vai acontecer aqui no Brasil, a gente tem que se preparar e vamos já de imediato montar nosso protocolo, preparar nosso protocolo de segurança para os consumidores e colaboradores dentro das lojas físicas. Então, na verdade, a gente usou boa parte do que a gente já tinha feito na China, principalmente, e na Europa, França, que é o maior país nosso. Então, a gente entrou quando a quarentena foi decretada aqui no estado de São Paulo, meados de março, a gente estava bem preparado já com um protocolo muito robusto dentro das lojas físicas. Quando vocês tiveram essa primeira atitude de preparar o comitê, etc. e tal, como é que vocês prepararam os funcionários, por exemplo? Quantos funcionários vocês têm? Gostaria que você informasse. E como é que você lidou com essa situação? Na época, a gente tinha mais ou menos 90 mil funcionários. É um número grande de pessoas e a questão realmente é como comunicar isso para as bases. Então, a gente entrou em modo de crise, tendo no seu comitê executivo composto de 8 pessoas se reunindo 2 vezes por dia a partir de fevereiro. Não sei se você pode imaginar isso, mas durante mais de 4 meses, 2 vezes por dia durante os dias abertos, durante os dias da semana, a gente se reuniu e a gente começou a passar para as lideranças. A gente tem grupos de liderança, os 100 primeiros, os 200 primeiros, e a gente começou, no fundo, a conversar com eles através de, exatamente como a gente está fazendo agora, né? A gente começou a conversar com essas pessoas, fazendo lives com elas, explicando a situação, dando notícias do que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, quando que ia acontecer, mas ainda com muitas incertezas nessa época, porque em março até muito mais tarde, a gente não sabia exatamente o que iria acontecer. Como é que vocês começaram a lidar com o consumidor? Primeiro, eu queria te perguntar, ele sumiu das lojas num primeiro momento, as lojas foram fechadas, qual foi o procedimento e como é que vocês começaram a cuidar do consumidor? Então, na verdade, aconteceu o seguinte: até meados de março, São Paulo foi o primeiro estado que decretou a quarentena. Estava praticamente num trend normal, não teve nenhum pico, compra, etc. A partir da quarentena ser decretada, realmente teve uma procura muito grande nas lojas. O bom é isso que a gente sempre tem que dizer: não teve desabastecimento, ou seja, não teve em nenhum momento no Brasil, em nenhum estado, desabastecimento, ou seja, a logística funcionou bem. A gente critica sempre, mas
não teve nenhum problema de abastecimento. Dentro das lojas, nós fizemos imediatamente, como eu te falei, a partir de fevereiro, a gente começou a implementar as medidas de proteção para os consumidores, e isso foi um grande diferencial. Nosso protocolo realmente muito forte, ajudou muito os consumidores que perceberam o que a gente está fazendo. Então, nesse aspecto, o consumidor valorizou muito quem, atividade essencial principalmente, que ficou aberta, apesar da quarentena. A atividade essencial basicamente são os varejistas alimentares, farmácias, corpo medical, etc. Nós tivemos um reconhecimento, pelo menos o consumidor valorizou muito a questão de segurança nas lojas físicas. Então, isso a Como é gente. que vocês perceberam isso? Vocês fizeram uma pesquisa, como é que vocês souberam que esse consumidor valorizou muito Então, essa segurança que vocês é, instalaram? é bem interessante, porque a gente realmente faz pesquisas mensais com os consumidores dentro das nossas lojas. A gente tem uma série de itens que a gente olha, que a gente mede, que, por exemplo, a questão da qualidade de alimentos, a questão de segurança física na loja, que é um problema um pouco mais agudo no Brasil, em relação a países mais estabilizados, tipo Europa. Então, e aqui, a questão da segurança física era um item muito importante. A questão da segurança em relação às medidas protocolarias tomadas pelos supermercados se tornou um item bem interessante e muito forte. A gente viu a evolução disso ao longo dos meses, e hoje, olhando nossas pesquisas internas, realmente, com os consumidores, a gente vê que isso é o primeiro item. Então, teve uma mudança interessante. Passou na frente da questão de qualidade de alimentos, que é um ponto bem relevante, porque o consumidor ele entende que é importante a segurança dele, com razão, porque a gente não sabe exatamente quais seriam os desdobramentos do vírus. Então, realmente, ele começou a valorizar muito isso. E a gente notou isso. Essa valorização da segurança, como é que ela foi detectada? A gente tem pesquisas com os consumidores, são pesquisas online. O consumidor entra no site, responde às pesquisas. Temos um aplicativo que chama Meu Carrefour, que tem mais de 20 milhões de pessoas cadastradas. 20 milhões. 20 Tá? milhões? 20 milhões de pessoas cadastradas no aplicativo que chama Meu Carrefour. Temos uma assistente virtual que chama Karina, que fala com 2 milhões de consumidores. A gente tem o banco que tem 8 milhões de pessoas, de cartões ativos. Então, você tem contato com os consumidores. Então, através desses canais, a gente conseguiu simplesmente ter o retorno dos consumidores em relação a isso. Stefano, me diz o que vocês decidiram em relação aos funcionários? Vocês demitiram gente? Vocês fizeram algum esquema especial de trabalho? A gente não, Sônia, a gente não demitiu. A população de risco foi afastada e ficou em casa, certo? Então, teve, dentro das lojas físicas, essa população de risco que foi afastada. A gente contratou pessoas durante essa fase. As pessoas do escritório ficaram em casa porque a gente não queria aglomeração no escritório. E a gente teve um fato bem interessante. No nosso e-commerce, o volume de pessoas dentro das lojas começou a aumentar. Por quê? Porque o comércio fechou. Então você teve, como o comércio fechou, o comércio de uma forma geral fechou, e que nós, como atividade essencial, a gente ficou aberto, o hipermercado se tornou quase que um mini shopping para as pessoas passearem. Exatamente. Eu vou dizer isso, mas é verdade. E isso foi muito bom para nós. Por quê? Porque com essas visitas de novos consumidores, a gente conseguiu fidelizar muita gente justamente pelas questões de segurança que a gente tinha implementado. Então, você vê uma situação bem interessante desses consumidores ficarem, ser fidelizados pelas medidas. E você perguntou de novos, o que aconteceu com os nossos colaboradores. A gente contratou pessoas, um volume de pessoas Quantas? Você grande. tem números para dar para a Sim. gente?
Hoje são praticamente, com esses meses de pandemia, a gente contratou 9.000 posições. 9.000 pessoas? Sim, de 90.000, então 10% para simplificar. A gente teve as pessoas afastadas, mais ou menos 3.500. A gente teve um outro fenômeno bem interessante, que a venda online cresceu de uma forma brutal. No seu plano de e-commerce, por exemplo, que a gente tinha feito para 3 anos, a gente fez em 3 meses. Os seus pedidos foram multiplicados por 5 nessa fase de pandemia. Então você tem uma explosão, literalmente, das vendas online, tanto no alimentos que no não alimentos. O não alimentos já vinha muito forte, antes da pandemia, no mercado inteiro. Mas o alimentos, ninguém sabia fazer isso. Ninguém sabia vender online alimentos. Nem nos Estados Unidos, nem em países mais maduros, como Estados Unidos, como Europa. Ninguém sabia fazer isso. A pandemia a gente aprendeu muito. Então a gente teve Que um cuidados momento... você tem que ter extras para A essa questão venda de alimento online? A questão da venda de alimentos online é a questão de perecíveis. E Foi o que eu como você imaginei. entrega rapidamente para que esses perecíveis não se estraguem. Então, a questão é como que faz a logística do last mile, que a gente chama. Ou seja, da loja até o consumidor. Porque tem que ser rápido e tem que ser eficaz. Mas o ponto é o seguinte, é muito difícil fazer isso sozinho. A gente não tem expertise de logística do que a gente chama de last mile. Então você tem que fazer parcerias. É isso que a gente fez. A gente fez parceria com o Rappi e com o Corner Shop. Então são aplicativos, na verdade, que você usa para fazer a sua compra, que entrega rapidamente. Hoje a gente está praticamente todas as cidades que a gente tem lojas Carrefour, a gente tem essa parceria funcionando com o Rappi e com o Corner Shop. O Atacadão, que faz parte do grupo, também iniciou, durante a pandemia, sua atividade online, que não tinha antes da pandemia. Já estamos com um crescimento muito forte dessas entregas online, desse e-commerce, de alimentos no Atacadão também. Então, você vê um movimento que está se acelerando. E isso fez a gente contratar mais pessoas. Só do e-commerce a gente contratou mais de 2.000 pessoas. Nossa, enfim, você tem uma história boa nessa pandemia em termos de operação, mas eu vou te interromper um minutinho só e a gente volta já já. Stefan, voltando aqui à nossa conversa, queria começar justamente com essa pergunta. O Carrefour tem algum projeto ou alguma coisa de diminuir suas lojas físicas? O e-commerce está explodindo no mundo inteiro, não é só em um setor, né? A loja física, por que a loja física é tão importante? Tônia, alguns anos atrás, quando o e-commerce apareceu, se pensou num determinado momento que as lojas físicas poderiam desaparecer. Então, isso já não é mais uma realidade e a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Por quê? Porque, no fundo, a loja física é um momento de poder ver de verdade os produtos, principalmente os produtos não alimentos. Se você quiser comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, uma geladeira, um computador, você quer ver o produto. Então, você pode até comprar o produto num site de venda online, mas de fato você vai querer ver o produto. O consumidor ele gosta de ver, de abrir, de testar o produto quando é possível. E isso está acontecendo. Então, a loja física ela se tornou como se fosse showroom? Um showroom, exatamente, estava procurando a palavra. Um showroom que ele vai, ele faz, ele gosta também eu acho que os consumidores gostam também de passear. Eu falei da pandemia, essa questão das lojas físicas que ficaram abertas, porque como atividade essencial a gente ficou aberto, e teve uma procura muito grande de pessoas só para passear nas lojas, porque era um dos poucos lugares ainda abertos, né? A loja física. Então é bem interessante. Eu acho que é complementar. Você tem
Nós, aqui no grupo, a gente tem todos os formatos. Formatos, o que que é? É loja de conveniência, uma loja pequena, no nosso caso, a My Express. Você tem supermercado que só vende alimentos, que é uma loja de 1.000 metros quadrados, ou menos, que chama, no seu caso, market. Você tem o hipermercado, que é a loja grande, que vende alimentos não alimentos. Você tem o e-commerce, alimentar não alimentar. Você tem um atacadão para B2B e B2C, ou seja, transformadores e o cliente também final. E você tem o banco. Então, esse ecossistema, ele funciona muito bem. A nossa venda online ela está aumentando de uma forma realmente muito interessante. A gente hoje, a gente já é a gente no ranking dos sites de venda online, nós somos o sétimo no Brasil. A nossa No ambição Brasil? De qualquer setor? De todos os exatamente, setores? todos os setores. Ah, A nossa ambição é chegar à posição número 5 no não alimentos. Esse é o primeiro que já somos na questão de venda online de alimentos. Isso é o diferencial. Stefano, eu queria te perguntar duas coisas. Como você disse no bloco anterior, contou pra gente que essas lojas viraram quase que mini shoppings, né? Que tipo de produtos vocês começaram a comprar que vocês não compravam antes? O que aconteceu realmente teve uma procura muito grande para produtos de limpeza. Isso realmente são itens que subiram muito. Teve procura muito grande para produtos de alimentos, na verdade, você pode estocar, tipo arroz, massa, que as pessoas tiveram uma dúvida enquanto a fato como seria essa pandemia. Então, na dúvida, teve uma procura grande para esse tipo de produto. Mas o que Mas realmente produto mudou? novo. Vocês É, começaram a comprar alguma coisa que vocês não compravam para as lojas? não, Não. não vou dizer isso não, mas o que a gente está observando? A pandemia, ela acelerou a questão de alimentos de qualidade. Ou seja, você tem um processo de procura cada vez maior por produtos de qualidade. Então, quais são esses produtos de qualidade? São produtos naturais, saudáveis. Na Europa, por exemplo, que já tem esse processo mais avançado, a gente fala muito de produtos bio, que são os orgânicos. Aqui é mais difícil, porque tem a questão de pragas, a questão do clima, que é mais complicado. E o brasileiro descobriu há pouco tempo, é um fenômeno bem recente, que eu diria que tem 3 anos, no máximo, de uma procura cada vez maior para produtos mais naturais e mais saudáveis. Então, se você vai num hipermercado hoje, no Carrefour, você tem até corredor de saudáveis e de produtos naturais. O que é interessante é as mudanças do consumidor brasileiro. Por exemplo, tem um número que eu. Você tem uma ideia de quantos veganos nós temos no Brasil? Em Não. porcentagem da população? 8% da população brasileira se declara vegana. Não é Vegano possível. é uma coisa que não existia há menos de. Ninguém sabia o que era ser vegano há menos de 4 anos. Então, é um fenômeno bem interessante. Não quer dizer que são verdadeiros veganos. O que é interessante está permeando todas as classes sociais, essa questão. A gente sempre acha que é uma questão de classe A, B, mas não é mais verdade. Até as classes mais, ou com menos poder aquisitivo, vamos dizer assim, estão começando a ter uma preocupação com o bem-estar de uma forma geral. Ai, que Então, bom isso. você vê nas classes AD, por exemplo, de memória, a última pesquisa que eu vi, mais ou menos uns 15% da população já tinha uma preocupação com o bem-estar, ou seja, o bem-estar de uma forma geral. Bem-estar quer dizer o quê? O corpo, fazer exercício, se exercitar, porque a gente sabe que é bom, as pessoas sabem que é bom, e comer melhor. Então, nós temos um plano muito claro sobre essa questão de alimentos de qualidade, que a gente lançou um movimento que chama Act for Food, Agir para a Comida, que foi lançado há 3 anos atrás, e que tem um propósito muito simples. E nosso propósito é liderar a transição alimentar, ou seja,
realmente oferecer cada vez mais para os consumidores uma comida de qualidade, um alimento de qualidade, a um preço acessível. Que sabe que quando a gente tem poder aquisitivo, comer bem é simples. A gente vai em certos empórios, certas lojas dos jardins, e são boas, inclusive, mas você vai pagar um preço alto. Nossa ambição é democratizar para todos esse alimento de qualidade. Então, como você faz isso? Nós temos 4 pilares. O primeiro pilar é alimento de qualidade. Quer dizer o quê? Quer dizer frescor, sabor e origem. A questão da origem é cada vez mais importante. Origem quer dizer o quê? Quer dizer quem fez esse produto, quais são os trabalhadores que fizeram esse produto, qual é o agrotóxico, quando a gente fala de produtos lixiviadores, que foram usados nesse alimento. Tua carne, de onde ela vem de zona de desmatamento, não, que é uma preocupação grande hoje, tanto do mundo inteiro para um mundo melhor, então tem uma cada vez mais preocupação, e isso é muito bom. Demorou muito para chegar no Brasil, mas chegou. Segundo ponto é a acessibilidade. Acessibilidade quer dizer o quê? É propor preço realmente justo. Como você consegue isso? Marca própria. Você desenvolve fornecedor para fazer uma marca própria Carrefour. Vou te dar um exemplo de frutas, legumes e verduras. Temos, por exemplo, desenvolvemos juntos com um produtor do estado de São Paulo uma banana, chama banana Correia. É uma banana que não tem agrotóxicos. Era impossível para fazer isso. Hoje é possível. Esse produtor chama Correia, muito feliz, muito contente de poder dar o nome dele, porque são coisas que a gente faz juntos. Produtos também industrializados, a gente consegue fazer hoje produtos de marca própria de boa qualidade, porque a indústria também está mudando. Ela está entendendo a mudança do consumidor e está fazendo a coisa certa. Você vê, por exemplo, hoje, eu vou citar alguns nomes aqui, mas frigoríficos produzindo hambúrguer de soja, ou seja, Tá. vegetal. Isso é totalmente novo. E as vendas estão explodindo. Então você tem a marca própria, que é importante. O terceiro pilar é a questão da omnicanalidade. O consumidor agora ele quer fazer as compras a qualquer momento, aonde que ele quer, qualquer formato, online, físico. Isso chama omnicanalidade. E o quarto pilar que para nós muito importante, que é a questão da educação do consumidor. A gente tem que ajudar o consumidor a entender melhor essas questões de qualidade de alimentos. Então nós compramos 5 anos atrás uma food tech que faz uma coleção uma coleção de receitas e a gente explica ao consumidor como que ele pode usar 100% de um alimento e pagando uma porção, fazendo a comida ele sozinho em casa, pagando um preço muito barato, tipo R$ 10 por uma porção, uma família de 4 pessoas. Então, você tem uma ajuda para o consumidor cada vez maior, através principalmente das redes sociais. As redes sociais tomaram uma dimensão muito, muito importante, às vezes para o bem, muitas vezes para o mal, mas de uma forma geral eu diria que é um canal, apesar de tudo, muito bom para explicar, para mostrar, para demonstrar, para explicar, para ensinar as pessoas como fazer. Stefan, vou te interromper só um pouquinho. A gente volta já já. Stefan, estamos de volta aqui. Queria abordar o assunto de mercado. Nessa pandemia, vocês conquistaram algum pedaço a mais do mercado? Existem pesquisas já em relação a isso, em relação aos seus concorrentes? O tamanho do mercado aumentou, diminuiu desse mercado de supermercados? O que você tem para contar para a gente sobre isso? Bom, o mercado, para nós, ela está aumentando, mas ela não está aumentando claro que a pandemia foi também um acelerador em função das medidas de segurança, mas ela está aumentando pelo fato muito simples. Nós temos um propósito muito claro, que é liderar essa transição alimentar no mundo e se tornar uma referência em alimentos de qualidade. Eu acho que empresas que têm um propósito muito forte é muito importante e isso faz realmente o valor
das companhias. E você vê a performance das empresas que têm propósito, normalmente, geralmente, são empresas que performam muito bem. Então, isso eu acho que é importante para nós. E você vê, quando você olha o mercado brasileiro, mercado de supermercado, hoje, economia formal, que pesa alguma coisa em torno de 400 bilhões de reais, para simplificar. Nós vamos faturar esse ano 70. Então, te dá uma ideia do market share que está subindo. Esse ano tivemos uma performance no terceiro trimestre de 2020, comparando com o terceiro trimestre de 2019. Tivemos um aumento das nossas vendas da ordem de 29%, comparando com o último trimestre de 2019. E nosso EBITDA, que é o nosso resultado, para simplificar, cresceu de 73%. Então, você vê, apesar das medidas que a gente tomou dentro da loja, que tem um custo muito Alto, grande, né? e hoje não temos, somos praticamente o único varejista, um dos poucos varejistas ainda com esse protocolo funcionando, apesar desses custos adicionais, nós tivemos uma performance muito boa, porque a gente tem hoje, a gente tem um alimento realmente de propósito interessante, com o que é o atrativo do mercado, de uma forma geral, como se fala aqui, são os perecíveis. Então, nosso perecível hoje, dentro do Carrefour, é realmente de grande qualidade, inclusive no Atacadão, que tem um outro propósito, a qualidade é muito boa. Então, você fideliza os consumidores através dos perecíveis, produzir com verduras e o core, e você tem, ao mesmo tempo, durante essa pandemia, um protocolo muito robusto. Então, isso faz fidelizar teus clientes que não estão deixando de, mesmo com a reabertura de uma forma geral, você não deixa, eles ficam frequentando nossas lojas e conquistam. Na verdade, a gente está conquistando esses novos consumidores para nós. Então, é bom. Stefan, o auxílio emergencial, como é que ele impactou nas vendas? Vocês têm algum levantamento sobre isso? Muito boa pergunta. Primeiro, eu queria te dizer o seguinte: o auxílio emergencial, o governo federal teve uma atuação muito positiva, na nossa visão, na minha visão. Em pouco tempo conseguiu implementar para mais de 45 milhões de pessoas esse auxílio emergencial. E no primeiro tempo a questão não era saber se vai durar, se não vai durar, era ajudar pessoas que não tinham mais nenhuma renda. Quando a gente fala de pessoas que não tinham mais renda, a gente fala realmente de pessoas, principalmente da economia informal, inclusive. Pessoas que estavam na rua vendendo um chocolate, vendendo uma capa de celular, etc. Esse pessoal ficou sem renda. Então, eu acho que foi exemplar a forma que o governo implementou isso. A gente sempre vai poder dizer que alguns ficaram sem, que teve algumas falhas. Ok, mundo perfeito não existe. Realmente ajudou. E com certeza teve uma participação, ajudou na participação adicional de venda que a gente teve, de uma forma geral, o varejo alimentar durante essa pandemia. Mas o que é interessante, teve um crescimento muito forte do não alimentar, principalmente do eletrodoméstico, que cresceu de uma forma forte. Então, de uma certa forma, isso ajudou também a indústria, que continua rodando, produzindo, e isso foi bom. Nessas projeções que vocês fazem para 2021, a empresa tem que trabalhar com projeção, com projetos. Você poderia contar para a gente um pouquinho do que vocês já estão encaixando como, olha, esse aqui tem uma possibilidade muito grande? A gente acha que a economia vai crescer de uma forma para recuperar parte da perda de 2020, ou seja, se a gente considerar um menos 4,5 de 2020 e um 3,5 de 2021, o líquido de tudo isso vai ser um menos 1%. O emprego, com esse crescimento, deve recuperar parte do que ele perdeu. A economia informal, o bom e o ruim da economia informal é que ela compete com a economia formal de uma forma desleal.
Mas quando tem crise é bom, porque ela absorve uma parte do pessoal que vem da economia formal e ajuda em uma forma, de uma certa forma, de ocupar as pessoas, sem dúvida, de uma forma errada, de um ponto de vista de realidade em relação ao setor formal, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente, essa economia informal vai evitou crise social muito mais forte que poderia ser. Que você não viu no Brasil revoltas, você não viu no Brasil saques de loja, que foi um dos nossos medos no início da pandemia, Foi? e finalmente não aconteceu nada disso. Justamente pela decisão muito acertada do governo federal de implementação desse auxílio emergencial. Então, nossa visão é: o emprego vai continuar alto, mas deve aos poucos se solucionar essa questão. Não vamos esquecer que a herança já era muito grande, que faz dizer que eu ouço às vezes alguns jornais falando, porque chegou a 18 milhões, 20 milhões, vai chegar. Ok, mas a gente saiu de uma base de 12 milhões. Pode esquecer isso. Ou seja, essa questão do desemprego, ela vem de governos anteriores. E vem a A gente, tempo. a gente esquece um pouco a história. É engraçado, a gente tem uma memória muito curta. Eu acho que a gente não pode esquecer que governos anteriores, com cores diferentes, fizeram desse país um país de 14 milhões, no pior momento, eu acho, se não me enganar, 13 ponto alguma coisa, milhões de desempregados. Então, isso é a verdade. E chegou a pandemia, a gente já estava com alguma coisa em torno de 12, subimos Fica mais 14. uns 6, 7. Provavelmente essa taxa deve cair com a retomada progressiva da economia. Alguns setores vão ficar prejudicados, sem dúvida, turismo. Não turismo local, porque eu acho que isso é uma oportunidade. O Brasil vai se tornar provavelmente um país para os brasileiros e todos os brasileiros um destino, pelo fato das pessoas não poderem mais viajar fora, com muita dificuldade. Eventos, eu acho que vai ser difícil, mas de uma forma geral a gente vê uma retomada muito forte. Queria terminar perguntando uma coisa pessoal para você. O que você vai mudar na sua vida ou já mudou em função dessa pandemia? Essa é uma pergunta muito boa. Eu mudei o seguinte: eu aprendi de novo a valorizar a família. Tá. Não quer dizer que eu não valorizava, mas eu estava sempre longe. E eu aprendi a poder trabalhar em casa, ficar em casa, almoçar com as minhas crianças, são 4, passar tempo Quatro? com eles e ao mesmo tempo trabalhar. Isso era coisa. Antes, por exemplo, se você ficava, antes da pandemia, eu ficar em casa, para mim era, eu não estou trabalhando. E a percepção dos outros vai ser essa, que é absurda. Eu tô falando para você, Estamos trabalhando muito mais, inclusive, né? estamos trabalhando muito mais e a gente, por exemplo, no meu caso, me aproximei da minha família muito mais do que eu imaginava. Então, isso foi um ponto muito positivo. Eu acho que essas mudanças são para ficar também. Isso é muito bom. Do escritório, a gente tem, para simplificar, mais ou menos 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas, em março, todo mundo ficou em casa durante mais ou menos março, abril, 4 meses. A partir de julho, a gente começou a olhar, a estudar a possibilidade de voltar a trabalhar. 10% dos efetivos voltaram, mas claramente, e isso é para ficar, a gente entende que vai ser provavelmente um modelo híbrido. Pessoas, os nossos funcionários, colaboradores de escritório, trabalhando parte da semana no escritório e parte da semana na casa deles. Eu acho que 100% em casa não funciona. Porque não é que a produtividade não é boa. A produtividade, eu não vi nenhuma mudança na produtividade. O ponto é, as pessoas precisam desse contato social. Elas precisam dessa relação física. Então, Olho no olho, é, conversar.
Exatamente. Então, isso eu acho que é a grande mudança. A mudança de ter um modelo híbrido, eu não sei se é um terço, dois terços, se é 50-50, tanto faz. De fato, vamos ter um equilíbrio muito melhor trabalho, vida pessoal. E isso, como empresa empregadora, empresa que cuida dos seus funcionários e colaboradores, fundamental para nós. Obrigada, Stefan. Obrigada pelo seu tempo. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco no Show Business. E bom finalzinho de pandemia. Espero que esteja finalzinho de pandemia. Muito obrigado, Sônia. Até em breve. Tchau, tchau a Tchau, todos. tchau. Tchau.